Muito bom dia pra você que tá ligado aqui no Refil. Eu sou o Arthur Gubert e hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Uma boa semana pra todo mundo, especialmente por quem escolheu começar essa segunda-feira cheio de assunto. No programa de hoje a gente vai falar sobre o que pode acontecer se você usar sapato dentro de casa. Também vamos falar sobre como aproximar as crianças da natureza e um novo termo criado pela geração Z e seus novos relacionamentos, o amor trepa-trepa. Para fechar, duas de comportamento. Por que é que a nossa mente esquece coisas importantes, mas lembra de detalhes nada a ver? E o que é que aquela cadeira cheia de roupa lá no teu quarto fala sobre a sua saúde mental? O programa de hoje começa com força, então fica ligado. Mas antes, deixa eu fazer o refil do meu café. E já sabe, né? Para tomar o café aquele glorioso, magnífico, de altíssima qualidade, basta acessar o link que tá na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. Você vai cair lá no site de assinaturas da O Brother, a minha rede de cafeterias favorita, e os responsáveis por entregar esse café gostoso aqui na porta da minha casa, sempre de um microprodutor diferente. Então, clica ali no link, com o cupom REFIL você tem direito a um desconto especial de ouvinte do programa. Vamos lá, né? Começando mais uma semana, a última desse mês de setembro. Na real, são poucos dias, né? Nessa semana que pertencem a esse mês. Mas, chegando ao fim, mais um mês desse ano, né? E aí agora a gente tem outubro, novembro, dezembro e aí já era, 2026. Pois é. Então vamos dar-lhe aqui no Refil pra você ter história pra contar aí durante o seu dia. Bom, essa sobre o sapato carregar sujeira é um clássico, né? Eu não sei como é que é aí na casa de vocês, até se quiser contar ali nos comentários, no YouTube, no Spotify, fica à vontade. Mas aqui na nossa casa a gente gosta de tirar o tênis quando vem da rua, né? É um ritualzinho. Chegou, tirou o tênis, lavou a mão e aí pode entrar e tal, fazer as coisas em casa. Apesar disso, a gente também não é exigente com os amigos. Quando a gente recebe visita, cada um faz o que quiser. Mas normalmente as pessoas tiram os seus tênis, né? E aí fica tudo amontoado ali numa pilha de tênis na frente da porta da entrada. Os meus, os da Sofia, o da Catarina, o da Olivia, parece que moram numa centopeia na minha casa. Porque olha só, deixa eu te contar. Seus sapatos carregam muito mais do que poeira. Cada passo na rua pode trazer para dentro de casa resto de fezes de animais e até de humanos, dependendo de onde você mora. Bactérias, doenças, porcarias de uma maneira geral, né? Até 99% dessas bactérias podem ser transferidas pro piso da nossa casa nos primeiros passos, né, que a gente tem ao chegar da rua. A boa notícia é que, embora nojento, isso aí raramente vai causar doenças. E esse é o ponto dessa história, tá? A chance de um micróbio da sola do sapato chegar até a sua boca ou até um corte na pele, né, que são os acessos mais perigosos para as doenças, é muito baixo. Isso não vai acontecer, via de regra, né? Na prática, o que mais transmite infecções não são nem os sapatos, e sim as nossas mãos, que encostam em várias superfícies, aí depois vão encostar no olho, no nariz, na boca. Mais sujo do que sapato é celular. Já parou pra pensar? Você coloca ele na orelha, você cospe nele quando fala pra gravar áudio, quando entra no banheiro cola tudo ali também. Então, vamos dar aquela higienizada geral, né? Porque tem, é claro, motivos, né, pra adotar esse costume de tirar os sapatos ao entrar em casa, porque, vamos lá, reduz a sujeira, reduz germes no chão, né? Fora que andar descalço ou de meia fortalece a musculatura dos pés, né? É muito melhor você tá pisando no chão assim como veio ao mundo do que com alguma coisa ali. Então, tem benefícios também, principalmente ligados à higiene e à limpeza da sua casa. Porque, em resumo, é o seguinte: os sapatos trazem germes, mas não são uma ameaça grave à saúde. Tirar na entrada é mais uma questão de limpeza, né? De conforto, de cuidado com a casa, do que uma obrigação médica. Agora, lavar as mãos, isso sim. E isso sim evita que você pegue alguma coisa aí que veio parar, sei lá onde, né? Na sua boca, daí coça o nariz, né? Coça o olho, aperta a mão de alguém na rua que não conhece, aquela coisa nojenta. Então assim, o tênis tá de boa, mas a mão tem que lavar. Esse daqui é um assunto que eu recebo bastante mensagem sobre, né? A gente tem esse costume de falar sobre infância aqui no Refil,
O pessoal costuma comentar que tem dificuldade, né, de aproximar as crianças da natureza, brincar na rua, porque o celular é muito mais legal e tal. Então, encontrei essa matéria aqui que tá muito bacana, lá da revista Gama, que é uma revista aqui do Brasil que eu gosto bastante, que fala sobre essa relação entre crianças e natureza, né? Porque a criançada precisa de natureza, né? Não só por diversão, mas também porque isso molda o corpo, né? Mente, a cabeça, os vínculos que a gente tem brincando em grupo, né? Subir em árvore, rolar na grama, cuidar de uma plantinha, até observar um passarinho no caminho da escola tem impacto direto no desenvolvimento físico, na criatividade, na atenção das crianças, né? Até na saúde emocional, com essa coisa de cuidar, né? Do bichinho, da plantinha. O problema é que aqui no Brasil, olha que estatística, 8 a cada 10 crianças vivem em áreas urbanas, cercadas por telas, por espaços fechados. E o resultado é mais ansiedade, mais déficit de atenção, miopia, porque conviver com a natureza coloca a gente em contato direto com cores, com distâncias, né, que exercitam também a nossa visão. E também uma coisa oriunda dessa vida urbana que se chama biofobia, que é muito comum, que é o medo ou a aversão ao mundo natural. Especialistas em educação e meio ambiente apontam que a solução começa pelo exemplo. Como sempre, como tudo com relação a crianças, né? Sempre pelo exemplo. Os adultos precisam se encantar primeiro, lembrar que somos parte da natureza e mostrar isso no cotidiano. Como faz? Troca o shopping por uma praça. Inclui passeios a parques e trilhas nas férias das crianças. Deixa os teus filhos se sujarem de lama ou subirem nas árvores. Isso aí são comportamentos que constroem autonomia e resiliência. Dentro de casa, hortinha, vasinho com planta, né? Transformar isso numa brincadeira, fazer a hora de molhar a plantinha, dar um copinho com água pro teu moleque aí, né? Pra manter esse vínculo vivo. Esse tema não se limita ao ambiente doméstico, porque a escola também tem um papel importante. E quase 40% das escolas de capitais do Brasil não têm áreas verdes adequadas. Então, sem essa oportunidade na escola e fazendo pouco em casa, muitas crianças simplesmente não vão ter contato com a natureza durante aquela fase da vida, né? E isso aprofunda várias coisas, como a gente falou, de comportamento, mas também de desigualdades, porque estudantes de comunidades periféricas e pessoas pretas são os que mais sofrem com a falta de acesso a espaços abertos e muitas vezes estão presos em ilhas urbanas de cimento. Então, como a gente vem falando há bastante tempo aqui no Refil, né? Estar próximo do verde também é coisa de rico. Por isso, reconectar a infância ao mundo natural também passa por um engajamento coletivo. Pressionar a sua prefeitura aí, a sua Câmara de Vereadores por mais parques, apoiar iniciativas de revitalização de praças, né? E cobrar as escolas que permitam as crianças explorarem. Aproximar a molecada da natureza não é só um investimento no bem-estar delas, mas também no futuro da sociedade e da biodiversidade. Quanto mais próximo do verde, melhor. Tá rolando um novo termo no dicionário afetivo da geração Z. É o monkey bearing, que em português significa literalmente trepa-trepa. É aquele brinquedo da praça. A gente tá falando de praça agora há pouco, né? Lembra daquele brinquedo da praça que você se pendura, né? Com as duas mãos numa barra. E aí você vai avançando, barra após barra. Coloca uma mão na frente da outra, né? E o que isso tem a ver, né? Com relacionamento amoroso? Porque a imagem é justamente essa. O relacionamento é como quem atravessa um trepa-trepa no parquinho. Só solta de um depois que já tá com a mão no outro. Só larga uma barra depois que já tá segurando na próxima. Na prática, significa só sair de um relacionamento depois de já ter outro em vista. Eles dizem que não é traição, né? Cara, como assim, né, velho? Mas também não é um acordo aberto, né? Como no poliamor. Aqui nesse caso da geração Z e seu amor trepa-trepa, é só um que sabe o que tá acontecendo. O outro fica na parte de trás, no escuro, sem aviso. Essa prática não é nada nova, tá? Mas o que mudou é o contexto, porque com aplicativos como Tinder, Hinge, Bumble, oferecendo a sensação de um estoque infinito de opções, né, de relacionamentos, ficou mais fácil manter sempre alguém na manga. É uma forma de evitar a vulnerabilidade do vazio entre um término e o próximo começo.
Tudo por conta dessa lógica da segurança, né? Eu sei que eu vou sair, mas eu preciso ter pra onde ir, né? O pessoal tá bastante carente, né, geração Z. Se liga nesses dados aqui de duas plataformas de relacionamento, tá? O Match.com e o Hinge. Eles mostram essa contradição. Os jovens querem relacionamentos sérios, mas também vivem altos índices de ansiedade amorosa. O resultado é um meio termo, em que os limites entre namoro e a ficada ficam borrados, né? A Amy Chan, que é autora de um livro muito legal chamado Breakup Bootcamp, diz que a geração Z desenvolveu uma linguagem sofisticada para falar de vínculos, limites, estilos de apegos, e muitas vezes essa linguagem serve como armadura, mas não como ponte. Então, eles se fecham nas suas verdades absolutas a respeito das relações humanas, né? E esse fenômeno se espalha com todos os riscos que isso traz, porque vamos lá, isso vai desgastando a confiança, né? Pode ser lido como infidelidade, né? Pô, como assim? Tu já tá ficando com alguém, tu tá terminando comigo agora, né? Por que não terminou comigo antes de ficar com o outro? O recado de especialistas de saúde mental é o seguinte, tá? Se você sente que está se pendurando na próxima barra antes de largar a que você tá pendurado agora, faça o teste da transparência. Se não faria na frente do seu parceiro, talvez não seja legal fazer por trás. O que eu acho muito interessante nessa história são os atalhos, né? Já falei disso aqui, a gente vive a era do atalho. Agora você aperta um botão e chega uma pizza na sua casa, não precisa ir buscar, você aperta um botão, o carro vem e te leva para outro canto, sem você fazer muito esforço. E no mundo dos relacionamentos é a mesma coisa, é um atalho para encontrar uma pessoa atrás do outro, né? Isso tudo limita a nossa experiência humana, limita a grande capacidade que os nossos sentimentos têm de lidar com situações, porque como a gente não precisa encarar a parte difícil, a gente vai pelo atalho. Termina um relacionamento antes de ir pro próximo, começa relacionamento sem uma profundidade emocional grande o bastante para entender se aquilo vai fazer bem para você. E no final do dia, quem não faz isso é que tá na vantagem, porque cria uma saúde emocional muito mais sólida e, portanto, é muito mais capacitado para encarar a vida, né? Vamos falar de lembranças agora, ó, nem toda memória tem o mesmo peso, né? A ciência acabou de mostrar por quê. Tô trazendo para vocês aqui um estudo que eu li da Universidade de Boston, que é bastante interessante, tá? Porque, pelo menos, tem tudo a ver comigo. Eu acho que eu sou aquele cara que esquece das coisas importantes e me lembro dos detalhes inúteis, né? Vamos lá, memórias frágeis. É sobre isso esse estudo da Universidade de Boston, né? O que são as memórias frágeis? São aquelas do dia a dia, que normalmente se perderiam, né? Elas podem ser resgatadas e fixadas na nossa mente quando se conectam a um evento emocional ou algum evento marcante. É como se o cérebro criasse uma cola. Se alguma coisa importante acontece, ele olha para trás e decide guardar também o que estava acontecendo em volta. Nos experimentos da Universidade de Boston, imagens neutras ganhavam força quando vinham logo antes de uma experiência significativa, como receber um prêmio em dinheiro ou até levar um choquinho, né? A chance de lembrar era ainda maior se houvesse algum elo visual ou simbólico entre os 12 momentos, como uma cor ou um formato, né, uma forma geométrica. Isso confirma que a memória não é um registro estático, e sim um processo dinâmico. O que acontece depois pode mudar o destino do que já estava gravado. E as implicações disso são enormes, tá? Na educação, professores poderiam atrelar conteúdos a recompensas ou histórias envolventes, ajudando alunos a reter informações que antes escapariam. No cuidado com os idosos também tem uma coisa interessante que eles descobriram, ó. Um detalhe simples, como associar o lugar onde os óculos foram deixados a uma música que a pessoa goste, pode tornar o registro de onde você largou, né, onde a vovó deixou o seu óculos ali, muito mais duradouro. Esse estudo também reforça uma teoria antiga chamada Behavioral Tagging. O que é isso, tá? Memórias fracas podem ser marcadas. E se logo depois surge um evento emocional, o cérebro as fortalece. Ainda faltam provas diretas de como isso acontece no nível neural lá na nossa cabeça, mas os resultados dão peso à ideia de que lembrar depende tanto do conteúdo quanto do contexto. Em resumo, a nossa mente não guarda tudo. Ela seleciona, edita, reescreve o que merece ficar. E entender esse processo abre caminho para novas formas de aprender, de cuidar e até de repensar o que significa ter
uma memória. Faz todo sentido pra mim isso, tá? Porque às vezes eu me lembro de coisas antigas, tipo quando eu jogava basquete lá na minha adolescência, e eu me lembro da camisa do time adversário, sem nem lembrar nem qual era o nome dos meus parceiros de time. Mas aí o cara acertava uma cesta, ficava com aquela memória boa de ter feito um ponto e ainda recordava da cor da camisa do adversário. É mais ou menos assim que funciona, né? Então, se você quiser fazer esse exercício na sua casa, guarda a chave do carro num lugar colorido ou dentro de um pote que você comprou numa feira de antiguidades. Fazer essas associações, segundo a Universidade de Boston, vai melhorar a sua capacidade de lembrar das coisas. Ainda no mundo da mente humana, cara, assim, eu não sei se é todo mundo que tem em casa, mas quase todo mundo tem uma cadeira das roupas, né? Vai dizer, às vezes é uma cadeira, às vezes é uma poltrona, né, maior, né, que a gente vai jogando ali, aquelas roupas. Tem até uma categoria, né? Porque é a roupa que não tá suja o bastante pra ir pra máquina de lavar, mas também não tá limpa o bastante pra ir de volta pro armário. É aquela pilha que nunca vai parar no cesto da lavanderia e nem volta pro roupeiro. Muita gente olha pra isso aí e vê o quê? Preguiça, desorganização. Mas psicólogos lembram que o fenômeno é mais comum e menos problemático do que parece. Graças a Deus! Porque, ó, vou dizer, tá? Aqui na minha casa não é uma pilha, é uma montanha, um Everest de roupa. Se liga só. A psicóloga espanhola Letícia Martín Enruto, que ela é uma especialista em bem-estar emocional, conectando, né, a nossa casa, a nossa mente, ela diz que essa pilha se chama estacionamento temporário. São roupas em trânsito, que não são nem limpas nem sujas. Então tá ok você ter um lugar para suas roupas em trânsito. Esse hábito, na prática, fala sobre gestão de energia, tá? Depois de um dia cansativo, né, de trabalho, de criar os filhos, de fazer um monte de coisa, cara, chegar no final do dia, dobrar e guardar a roupa pode parecer um esforço desproporcional. A cadeira, então, vira uma estratégia rápida de priorizar descanso em vez de gastar energia em pequenas tarefas. Isso não é chute não, tá? Pesquisadores de Harvard mostraram que esses hábitos triviais, tipo jogar a roupa na cadeira, né? Quando escolhidos conscientemente, podem funcionar como válvula de escape contra o estresse e até colaborar com o equilíbrio emocional. Ou seja, deixar tua calça ali pode ser menos sobre bagunça e mais sobre autocuidado disfarçado. Mas vamos lá, né? Todo mundo já viu aqueles programas do Discovery, né? Acumuladores. Existe limite. Se a pilha nunca some e começa a atrapalhar a rotina, aí já não é mais estratégia, aí é procrastinação, né? Mas em geral a cadeira cheia de roupas é só um retrato honesto da vida moderna, que a gente negocia tempo e energia o tempo todo. E às vezes o armário fica de lado porque o corpo pediu descanso. O problema é quando vai tomando conta de outras coisas, né? Aí tem a cadeira da roupa, aí tem a mesinha da roupa, aí tem o canto atrás da porta da roupa. Aí é um problema. Aí você já não tá mais em casa. Aí você entrou mesmo, né, no episódio do acumulador. Daqui a pouco tem rato aí no meio das tuas roupas. Credo! Já sabe, né? Mas se é a primeira vez, deixa eu te dar uma notícia. Amanhã tem mais. Às 6 da manhã, pontualmente, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts. Tá tudo em vídeo. Mas se quiser ver na TV, grandão, em 4K, aí vai pro YouTube, né? Dá o teu like lá, te inscreve no canal. Refil Podcast é o nome do canal e todos os episódios vão parar lá. Beleza? Dá pra comentar, dá pra fazer um monte de coisa. No Spotify, no Apple Podcasts, mesma coisa. Prefere ouvir on the go, no ônibus, lavando a louça, levando as crianças pra escola? Basta acessar ali na sua plataforma favorita, encontrar o Refil e botar pra rodar. Você pode, inclusive, me seguir, tá? Nessas plataformas de áudio aí, tipo Spotify. Segue, compartilha, dá uma nota, pode comentar também, eu leio tudo e alguns eu até respondo. Para entrar em contato comigo é contato@refilpodcast.com. Aliás, escuta os programas antigos. Ele não fica velho. O Refil é uma revista que vai ao ar todos os dias para te deixar cheio de assunto para começar o dia. Eu sou o Arthur Gubert
Desejo a todos um bom dia e uma boa semana. Amanhã tem mais.